Você sabia que já na década de 80, logo depois do surgimento da internet em 1969 e bem antes do primeiro celular em 1992, a NASA já usava óculos VR para treinar astronautas em um simulador? Na década de 30, os VRs ainda faziam parte da ficção americana. Por exemplo, no livro Pygmalion Spectacles, de Stanley Wimbaum, é apresentado um par de goggles que possibilitava um filme ser visto diretamente do olho do espectador com som, cheiro, toque e tudo que estaria ao seu redor. Você estaria literalmente dentro de um filme. O primeiro VR, de fato, construído e registrado só apareceu em 1956, o Sensorama. Ele exibia um filme colorido em 3D, áudios, vibrações, cheiros e até efeitos atmosféricos. Assim como os primeiros computadores, ele era gigante, do tamanho de um tomógrafo moderno. Cabia 4 pessoas de uma vez. Na época, ele foi conhecido como o cinema do futuro. VR significa Virtual Reality, realidade virtual em português, que descreve um conjunto de experiências que simulam em algum nível a interação com o mundo real. Ou seja, quando falamos em VR, estamos falando de um simulador que proporciona um nível de experiência que é aparente e se assemelha à experiência do mundo real. É como lutar boxe com as próprias mãos, jogar golfe e dirigir pelas montanhas sem de fato estar presente no local, apenas virtualmente. Uma outra forma mais recente de aproximar a realidade virtual com o mundo é projetando a primeira sobre a segunda. Essa é a ideia de AR, realidade aumentada ou Augmented Reality em inglês. Nesse caso, a realidade aumentada não só serve para entretenimento, como foi o caso da febre do Pokémon Go, mas também como uma forma de realçar e completar a realidade, aumentando a nossa percepção do mundo real. Atualmente, há um trabalho e pesquisa na aplicação de ambas as tecnologias, VR e AR, o que deu origem ao termo MR, de Mixed Reality em inglês. Uma MR descreve um conjunto de interações com o mundo real, e o virtual, onde há resultados em ambos os lados. Com esse tipo de tecnologia, uma pessoa pode inspecionar um caminhão na fábrica, mesmo estando em home office. Um exemplo de uso do MR é a plataforma Mesh da Microsoft, que promove um ambiente de compartilhamento e trabalho entre pessoas em diferentes lugares. Hoje, o trabalho remoto compulsório provocado pela pandemia fez empresas, escolas e até universidades perceberem que não estavam preparadas para canais virtuais massivos na manutenção das suas operações. No entanto, uma vez que das crises surgem as oportunidades, o modo de trabalho será alterado profundamente e demandará melhorias em diversas frentes. Dito isso, as experiências colaborativas em VR e AR surgem como ferramentas que farão a diferença para essa nova fase. Estudos recentes da ABI Research, que deverão ser atualizados assim como todos os demais da economia mundial, indicavam a taxa de crescimento anual de 45,7%, segundo a CAGR, na adoção comercial das tecnologias de RV de 2019 a 2024, o que devem representar, por média, 24,5 bilhões de dólares. Isso é um mercado atraente, refletido nas ações de empresas como Facebook, Microsoft, Alibaba, Samsung, entre tantas outras fortemente engajadas neste mercado, uma vez que as tecnologias de AR e RV são vistas como a nova interface homem-máquina, complementando celulares, notebooks e computadores. Para se ter uma ideia mais palpável sobre do que se trata e para que servem as tecnologias de AR e VR, aqui vai alguns exemplos. Google Cardboard é uma plataforma de realidade virtual desenvolvida pela Google para usar como uma montagem de cabeça para um smartphone.
Nomeado pelo seu visualizador de papel dobrável, a plataforma é concebida como um sistema de baixo custo para fomentar o interesse e o desenvolvimento de aplicações de realidade virtual. Os usuários podem criar o seu próprio visualizador de forma simples, de baixo custo, usando componentes com especificações publicadas pela Google ou comprar um pré-fabricado. O modo como é utilizado parte da colocação de um smartphone na parte traseira do mesmo e a visualização através de lentes na frente. O nosso segundo exemplo, com previsão para ser apresentado neste mês de abril, o Heads Up Display é um sistema de realidade aumentada aplicado pela Audi no seu novo modelo, o Q4 da linha e-tron, que veio para competir com sua rival, a Tesla Model Y. Nele, projetam-se informações como a velocidade do veículo, nível da bateria, sinais de trânsito e símbolos de navegação, todas dentro do campo de visão do motorista. Além disso, ele adiciona informações como setas de direção, destino de navegação e até a distância e velocidade do carro à frente. Tudo isso projetado no próprio para-brisa. O PlayStation VR é o par de óculos de realidade virtual mais acessível de todos, custando $400 contra $600 do Rift e $800 do Vive. Um equipamento super viável para o mundo dos videogames. É bastante utilizado pelos usuários do PlayStation 4, com vários jogos disponíveis, como Resident Evil 7, Gran Turismo, Ace Combat e Beat Saber. Proximie é uma empresa que oferece ferramentas de cirurgia em realidade aumentada, permitindo que médicos realizem tarefas complexas digitalmente e oferecendo uma comunidade que pode revisar e comentar sobre o trabalho. Aplicativos de realidade aumentada como esses ajudam centenas de estudantes de medicina a realizar procedimentos complexos digitalmente primeiro. Usando óculos de Array, os alunos podem ver os órgãos internos e ossos digitalmente em um manequim de teste regular, facilitando os estudos e a compreensão dos procedimentos. Nos últimos anos, a Google ganhou novas funcionalidades ao seu aplicativo tradutor, que pode detectar palavras em imagens e traduzi-las para outro idioma. Foi um dos primeiros exemplos e, apesar da desinicial e simples, é considerado a existência de uma realidade aumentada implementada pela empresa no app. Todos esses exemplos citados anteriormente apresentam fortes impactos no mercado corporativo. Dentro de empresas que precisam lidar com uma quantidade massiva de dados para monitorar suas operações, já podemos ver o investimento em Command Center próprio. Um centro de comando sofisticado consiste em uma sala com diversos monitores que mostram sinais sobre o funcionamento da empresa, além de atividades dos clientes, tendências de mercado e muitas outras métricas relevantes para a companhia. Tudo em tempo real. Agora, imagina um centro de comando virtual em que os gestores não precisam estar presentes e muito menos depender da quantidade limitada de monitores para visualizar todos os dados. Essa é uma solução inovadora e que oferece ainda mais perspectivas para entender os recursos e operações da empresa. Várias empresas foram impactadas pela praticidade desse novo ambiente virtual, que torna toda a comunicação e o entendimento geral da empresa algo mais fácil de se discutir. Falar sobre a aplicação dessas tecnologias de forma comercial pode parecer algo um tanto quanto ideal. Entretanto, eles já estão presentes no mercado. Grandes empresas já estão empregando essas soluções em seus modelos de negócios. Segundo o levantamento da X-Reality Brasil 2020, conduzido pela consultoria Everest em parceria com a Digital Lab Brasil, empresas como Microsoft, Niantic, Google, Magic Leap, Unreal e Apple estão avançadas nessa corrida, liderando a pesquisa e o lançamento de produtos, plataformas e estruturas que aceleram a escala das soluções finais baseadas nesse conceito. Essas empresas fazem parte de todo um ecossistema que se dedica ao estudo e criação desses tipos de solução. E os números já impressionam. A Everest estima que, quando falamos de realidade virtual, 37 tecnologias já estão em processo de desenvolvimento. Existem 43 soluções de realidade aumentada, 19 de realidade mista e 18 tecnologias de computação em nuvem. Levando em consideração toda essa reação no mercado decorrente dessas tecnologias,
A pergunta que não quer calar é: o que esperar de realidade virtual e aumentada no futuro? Quais serão as próximas etapas? Quais serão os próximos degraus? A verdade é que podemos esperar bastante da realidade virtual e aumentada no futuro. E ao contrário do que muitos pensam, essa tecnologia não tem lugar apenas na indústria do entretenimento. Mesmo que Morton tenha idealizado uma experiência teatral de imersão quando criou o primeiro protótipo do Sensorama, seu conceito ultrapassou essa única aplicação. Hoje já vemos muitas empresas visualizando formas de utilizar a realidade virtual em seus negócios para melhorar a experiência de seus clientes como forma de fidelização de consumidores e atração de público. Além disso, também temos exemplos de usos em treinamento, marketing, medicina, turismo e outras áreas que podem se beneficiar com a aplicação dessa tecnologia. Vamos listar algumas soluções interessantes. Infelizmente, existem muitas pessoas que não podem se locomover, seja por algum tipo de deficiência ou até mesmo por causa da idade avançada. Os ambientes virtuais podem ser uma ótima maneira de as pessoas visitarem e conhecerem novos lugares, melhorando sua condição de vida atual e obtendo uma melhor perspectiva de futuro. Que tal visitar a Muralha da China? Ou, quem sabe, você prefira ir até o Times Square em Nova York? Com a realidade virtual, você poderá conhecer diversos lugares sem sair de sua casa e até mesmo de graça. Agências de turismo podem criar mais ambientes de imersão com a captura de ambiente e vender pacotes digitais, permitindo que você visite os locais virtualmente e decida se vale ou não a pena realizar a viagem física. Além disso, já existem passeios virtuais por bibliotecas, organizações e museus. A experiência é existente até mesmo no Brasil. O Museu do Amanhã, localizado no Rio de Janeiro, conta com a possibilidade de visitar totalmente virtual em um projeto desenvolvido com o apoio do jornal O Globo. Outra aplicação no ramo do turismo é o tour virtual por hotéis. As empresas de hotelaria podem realizar a captura de seus quartos, possibilitando aos hóspedes visualizar as acomodações antes mesmo de decidirem pelo aluguel de determinado recinto. O marketing é outro setor no qual podemos esperar novidades em relação ao uso de realidade virtual e realidade aumentada. Aplicações podem permitir a imersão em ambientes para o teste de produtos. Com isso, a atração de público e leads de qualidade será melhorada e a experiência do cliente com a marca será levada a outro patamar. Mais um ponto é a popularização dos comerciais em 360 graus. Mesmo que o primeiro comercial com essa tecnologia tenha sido lançado em 2009 pela Axe não se encontre mais no ar, a novidade ainda não deslanchou por causa da baixa adesão pelos hardwares de RV. Após essa breve explicação, vimos que realidade virtual e realidade aumentada são tecnologias que vieram para ficar, ou melhor, sua reinvenção veio para ficar. Reconhecemos o seu forte impacto no mercado e estamos cientes da gama de possibilidades, soluções e progressões que essa tecnologia está e poderá trazer à nossa sociedade. Todo avanço, toda ação tem uma reação, e ao observar todo esse avanço de tecnologias como a realidade aumentada e a realidade virtual, o próximo passo seria refletir sobre quais serão as suas consequências, o que estaríamos colocando em desinência, quais serão os sacrifícios para a manutenção e ação de realidade virtual. Podemos esperar grandes novidades para o futuro da realidade virtual e aumentada.